Primeira leitura, né? Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do Seara dos Médiuns, capítulo 89. Reunião pública de 9 de dezembro de 1960, questão 350. Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem, tombaram no desânimo, em dificuldades nascentes. Criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoavam leves espinhos que lhes roçavam a vestimenta. Companheiros que se afiguravam troncos na fé e ternura, abandonaram-te o clima de esperança. Nas primeiras horas da luta incerta. Só exiges, indagas, desarvorastes. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicitas circunstâncias e companhias em que te escolhes para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos, deste modo, tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Quer comentar, Cris? André? Não vou comentar, porque a nossa aula vai falar bastante da reforma íntima, então acho que isso foi mais para dar uma introdução mesmo na nossa aula. Então, tá bom. Peraí. Posso começar a prece? Prece agora. Pode? Pode. Então vamos fechar os olhos agora, respirar profundamente, acalmar os corações. E reunidos aqui novamente, em nome de Jesus, agradecemos por mais uma semana que se passou e uma próxima que se inicia. Por estarmos novamente reunidos, buscando conhecimento, aprendizado e proteção. Jesus, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão do Seu Evangelho, que é de luz e de desenvolvimento mediúnico. Envolva-nos com Tuas doces vibrações, inspire-nos, auxilie-nos o entendimento e, acima de tudo, Mestre, mostre-nos o caminho do bem para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que possamos, ao final de nossa reunião, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia, bem como que esse conhecimento seja estendido aos nossos irmãos desencarnados. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos a nossa reunião de hoje. Que assim seja e muito obrigada. Boa noite.
Vocês me dão uma licencinha? À Claro. vontade. Desculpa invadir o espaço de vocês aí. Deixa eu só mexer aqui. Pronto. Bom, boa noite para quem eu não falei ainda. Muito bom vê-los aí de novo. Fazia tempo que eu não via alguns de vocês, embora alguns estejam com o monitorzinho desligado aí, né? Ah lá, agora eu estou vendo mais. Ah, então tá bom. A gente tem a desconfiança que tem gente ligando o monitor, desligando o monitor, e indo jantar, indo dar janta para as crianças, tomar banho. Não é o que acontece aqui, não, né? Então tá bom. Bom, é o seguinte, gente. Eu vim, na verdade, em nome da coordenadoria, do Departamento de Doutrina, trazer um recado para vocês, né? Pelo nosso programa, nós teríamos, agora no mês de julho, uma parada. Nós não teríamos aula durante todo o mês de julho, né? Mas, até por uma certa demanda que nós já sentimos por parte dos alunos, que já chegaram até nós com algumas sugestões, nós decidimos aplicar, sim, aulas no mês de julho. Ok? Mas não serão as aulas como elas vêm ocorrendo. Na verdade, nós teremos aulas em conjunto. O que é isso? Nós já tivemos lá atrás, lá uns anos atrás, em nossa casa, a experiência de fazermos uma aula no meio do ano em conjunto para todas as turmas. E era muito positivo, era muito bacana, né? Então, agora, trazendo para o momento atual, e devido às particularidades desse momento, nós decidimos aplicar essa aula em conjunto em todas as semanas do mês de julho. Então, todas as quartas-feiras, nós teremos uma aula, né, com um monitor, um tema diferente, para que todas as salas de aula, todos os alunos de todas as 4 turmas participem. Ok? Então, na verdade, são 5 quartas-feiras que nós temos. Logo na semana que vem, nós já temos a primeira, que é dia 1º de julho, e nós teremos, no mês de julho, nós temos 5 quartas-feiras. Então, nós teremos 5 aulas em conjunto. Eu vou passar para vocês os temas que nós definimos, tá? Deixa eu ver se eu estou se eu consigo aqui. Estão vendo aí? Então, ó, logo na semana que vem, nós teremos uma aula em conjunto com o Gentil, com esse tema aí, ó. Posso atrair a prosperidade ou estou sujeito a um destino? Certo? Gentil, para quem não conhece, vocês tiveram aula com o Gentil? Não, né? Não. O Gentil, ele é monitor de longa data da nossa casa, esteve alguns anos afastado, agora ele está conosco novamente e está dando aula no 3º ano, tá? Então, ele vai aplicar esse tema aí. No dia 8, o tema é o Espiritismo mudou a minha vida. Eu que vou aplicar esse tema. No dia 15, quem vai aplicar é o Renato. O Renato não é monitor atualmente, mas sempre foi monitor em nossa casa. Ele vai trazer um tema para nós, mas ainda não definiu o tema, depois a gente passa direitinho. Dia 22 de julho, é a Cecília que vai aplicar o tema Viver para Todos, Conviver para Poucos, né? E no 29 de julho, que é a última quarta-feira do mês, aí é o grande mestre, aí, o professor Radal, com o tema Mediunidade no Cotidiano. Deus está vendo. Né? Então, esses são os temas, esses são os expositores das aulas que nós teremos em conjunto. Não é obrigatório, né? Não faz parte da nossa grade, mas com certeza vai enriquecer muito aquilo tudo que a gente vem aprendendo aí no decorrer do ano, certo? Depois eu passo direitinho para vocês o tema.
Só que não para por aí, eu preciso de um favor de vocês. E, ó, dependo muito de vocês, porque essa turminha sempre foi muito empenhada e sempre disseram que eu poderia contar quando precisasse. Então, agora eu preciso, tá? É o seguinte, o tema que eu vou aplicar é o Espiritismo mudou a minha vida. Tem alguém aqui que considera que o Espiritismo mudou a sua vida ou não? Eu tenho, Edu. Tem vários. Marli, tem bastante gente aí que considera isso. Bom, Eu mudou muito a minha vida. mudou Radicalmente. muito, radicalmente. Então, qual que é a ideia? Eu preciso que vocês me tragam subsídios para que eu consiga montar essa aula, tá? Então, o que que eu quero de vocês? Que vocês digam numa frase, coisa de 10 segundos, 15 segundos, no que o Espiritismo mudou a vida de vocês. Então, vou pedir para vocês, cada um fazer um pequeno vídeo no WhatsApp e mandar para mim. O Espiritismo mudou a minha vida porque e discorre, tá? Então, depois vocês gravam esses pequenos vídeos, mandam para mim no meu WhatsApp, porque isso vai servir para eu montar a aula, tá? Dudu, só fazendo um adendo, acho que seria legal se você colocasse uma mensagenzinha lá no grupo nosso, que de repente se alguém não está aqui hoje, né, de repente pode ver, pode saber o que você está falando e contribuir para sua aula também. Tá, boa, boa. Eu vou fazer isso. Então, eu vou colocar lá a explicaçãozinha, né? Mas, assim, só vai funcionar se eu receber bastante vídeos. Senão, eu não vou conseguir fazer, né? A ideia é montar a aula em cima daquilo que vocês vão me trazer. Ok? Posso contar com vocês aí? O Edu, Embora. mas a gente vai mandar no nosso grupo ou vai mandar no seu particular? Vai ser no meu particular mesmo, pode ser no meu particular. Aí eu passo ali, aproveitando a ideia do Cauê, eu passo as informações e eu relembro o meu celular ali para vocês passarem o videozinho nele. Entendeu? Tá, Tá claro? obrigada. Tá, obrigada. Obrigado a vocês. Então é só isso aí, tá? E espero vê-los nas aulas. Estão sendo preparadas com muito carinho aí. Eduardo, é para gravar com o celular em pé ou deitado? Tanto faz, viu? Tá bom. Tanto faz. Essa Marisa é muito blogueira, né, Eduardo? Fala aí. É uma muito coisa que eu não tinha blogueira, meu. pensado. Mas eu acho que não tanto faz, não, viu, Du? Por Porque quê? o grupo de vôlei, às vezes o professor pede algum vídeo e ele pede, Tem ó, que ser grava, deitado. esse eu quero deitado, esse eu quero... Ah, é? Boa. Então foi bom Deitado. falar. Você tem que dar uma pesquisada antes, senão talvez você não consiga depois montar. Tá bom. Ô, Edu, eu tenho um coral e nós gravamos a música, que já está inclusive no YouTube. Se vocês quiserem, eu envio também para vocês ouvirem, tá? Mas também foi exigido que se gravasse na vertical. Na vertical? No Na horizontal. vertical. Eu acho que tem que guardar Não, uma... na vertical. Na Na vertical. Vertical. Paisagem, tipo paisagem, assim. Não, Não, pessoal, vertical é em pé. pessoal, Em pé. só um Em pé. adendo. Vertical Por aqui, ó. por que isso muda, né, de vídeo para vídeo? Porque tem pessoas que querem, por exemplo, naquela época que a Globo estava pedindo para todo mundo o videozinho, eles queriam deitado porque o espaço que eles iam ocupar ia ser retangular, né? Só que maior em cima e embaixo. Se, por exemplo, você for ver no celular, o seu objetivo do coral da Margarete, pede que se grave na vertical, porque as pessoas veem mais na vertical do que na horizontal quando estão no celular, entendeu? Por isso que muda de vídeo para vídeo. Aí é bom Então, o você que é ver. melhor? O que é melhor, Cauê, aproveitando você? É o horizontal, é isso? Pro seu PowerPoint, se for para colocar no PowerPoint, é horizontal. Tá. Então, horizontal. Obrigado pela dica aí, Marisa. Então, o horizontal é melhor para mim, tá? Deitado, Legal? gente. Horizontal é deitado. Isso. Não é para desembestar a falar, hein? 15 Mandar vídeo de segundos, 12 não 15 minutos, hein, pessoal?
Se vira nos 30, Du, fala logo assim. Né? Se vira nos 10, nos 15, tem que ser rapidinho. Tá bom, gente, desculpa atrapalhar aí a vida de vocês aí. É só isso aí, tá bom? Foi muito bom vê-los aí novamente. E embora eu tenha entrado de vez em quando para ver, principalmente as aulas aí que vocês estão aplicando, hoje eu vou assistir novamente. Tá? Beijão para todos aí. Beijo, Du. Fica aí com a gente. Tchau. Olá, Margarete. Esse compartilhamento não está aparecendo para mim. Que foi, Edson? Os compartilhamentos aí da tela não está aparecendo para mim. Aqui só aparece a foto de cima de vocês, mas a parte do compartilhamento está escuro. Não tem imagem. Ô, Deza, você consegue descompartilhar e compartilhar de novo, só para ver se resolve esse problema? Se não conseguir, daí a gente vê uma outra forma. Carla também está no grupo aí dizendo que está precisando acessar a sala, viu, gente? Eu vi isso também. Você viu, Cauê? Da Carla? Então, mas por que ela não consegue acessar? Porque a sala aqui está aberta. Deixa eu ver se está pedindo senha. Ô, Andresa, vai prosseguindo aí, deixa que eu vou cuidar aqui da Carlinha. Tá vendo aí, Edson? Não, tá a tela sem imagem, só a parte das fotos em cima, o quadrinho pequeno em cima. Eu estou vendo aqui. Ô, Edson, faz o seguinte, então... Também estou vendo. Entra e sai, Edson. Sai, por favor. Legal. Para mim tá normal. Pronto, Cris. Posso começar a aula, pessoal? Eu espero o Edson. Pode começar. Pode começar. Boa noite a todos. Bom, nós montamos nosso cronograma da seguinte forma. Na abertura, nós iremos assistir um filme, O Bem. Depois, nós iremos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, a reforma íntima e a transformação moral. E, por fim, nós teremos uma roda de conversa, onde nós podemos trocar opiniões, sugestões e tudo que vocês quiserem falar sobre o assunto. Bom? Então, eu vou começar falando para vocês. Não resolveu. Não resolveu? Mas tudo bem. Eu estou ouvindo bem, isso que importa. Então, em primeiro momento, nós iremos assistir o filme O Bem. Ô, Cris, rapidinho, quer que eu tente compartilhar a minha tela para ver se eu enxergo? Oi? Quer que eu compartilhe a minha tela para ver se o Edson enxerga o meu compartilhamento? Quer tentar, tenta, Cauê. Não, a Andresa continua compartilhando, Deza. Apareceu, Edson? Apareceu, estou vendo a tua imagem agora no campo maior. Tenta diminuir e ver se... Agora a Andresa volta. Volta, Andresa, no vídeo. Entrou? A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. Edson, eu vou pôr a imagem e você põe a imagem do telefone que você vai assistir por aí, tá? Mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo.
Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida. De onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Bom, então vamos lá. O autoconhecimento. O que somos nós? Somos seres espirituais que temporariamente estamos aqui na Terra. Somos espíritos encarnados. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como podemos definir os espíritos? E os espíritos respondem: seres inteligentes da criação. Então vamos pensar. Nós não somos perfeitos e também não somos imperfeitos. Porque Deus, que é a perfeição, e Ele sendo perfeito, não tem como criar seres imperfeitos. Então Ele nos criou simples e ignorantes. Porque somos perfeitíveis. Temos a capacidade de nos aperfeiçoar, porque trazemos a perfeição advinda de Deus, e somos inteligentes. Todos nós evoluímos, seja agora, seja numa próxima encarnação, sem exceções. Então, somos seres espirituais, perfeitíveis, que evoluímos a partir das nossas próprias experiências e encarnações. Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. O estar na carne é o meio que nós temos para a nossa evolução, por nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito não evolui no mundo espiritual? Então, se eu estou falando para vocês que temos que encarnar para evoluir, é uma questão que o Kardec colocou. Então, quando o espírito não encarna, ele não evolui? E aí os espíritos respondem: sim, evolui. Em conhecimento segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, nós vamos, através das nossas experiências, adquirir essa evolução. Então, quem somos nós? Nós temos o conhecimento de que somos espíritos, mas não temos a plena consciência de que
de fato somos espíritos. Porque ser espírito traz uma característica natural, que é a imortalidade, ou seja, Deus é eterno, não tem começo nem fim. Nós somos imortais. Nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Se somos espíritos imortais, por que temos medo da morte? É incoerente isso, né? Se a gente sabe que nós tivemos um começo, nós não teremos fim, porque nós somos imortais. E por que temer a morte? Porque não há uma consciência do que é ser espírito para nós. Até mesmo no jeito que nós falamos. Que nem um exemplo. Nós nos referimos a nós mesmos com o pronome possessivo, o meu espírito, né? Mas, na realidade, eu não tenho um espírito. Não pode ser meu, porque eu sou espírito, né? Aí nós, naturalmente, comentamos assim, quando eu desencarnar, o meu espírito vai para o mundo espiritual. Mas, na realidade, quando eu desencarnar, eu vou para o mundo espiritual. O meu corpo fica, que é o corpo material. A consciência de que somos espírito vem junto com o nosso autoconhecimento, que é fundamental. Pode mudar, por exemplo. Aí, nós temos o sábio, né, da antiguidade, Sócrates, que já falava, conhece-te a ti mesmo. Naquela época não tinham perguntas do Kardec. Então, conhece-te a ti mesmo ficou só como um conhecimento de Sócrates, sendo que naquela época eles não tinham a evolução para estar entendendo sobre esse assunto, né? Na doutrina espírita, esse assunto tem que ser examinado a partir da questão 919, que seria: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar? Deixa eu mudar aqui que ficou junto. Para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastos do mal? Seria o conhecimento de si mesmo. É, portanto, a chave do progresso individual na vida atual. Todo esforço individual, no sentido de melhorarmos nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal, só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, por nosso livre-arbítrio. Então, nós que escolhemos, né? Distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposição que nos levam às mudanças de comportamento. Então, nós que escolhemos a resistir ao arrastamento do mal e mudar o nosso comportamento. Deste modo, conhecer-te a ti mesmo é a condição indispensável para nos levar a assumir deliberadamente o combate à predominância da natureza corpórea e materialista. E a seguir, Kardec pediu aos espíritos superiores mais um esclarecimento, que seria a questão 919A. Ele coloca: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Desta vez, quem veio em auxílio de Kardec foi alguém que conhecia profundamente a vida dos encarnados no planeta Terra, por experiência própria, o Santo Agostinho. E foi ainda mais específico quando disse que uma das formas de realizar no nosso autoconhecimento e reforma íntima seria executarmos o interrogatório preciso de nós mesmos, procurando verificar
como nos comportamos diante de muitas situações vivenciadas no nosso dia a dia. Ele divide em 3 partes esse mecanismo de autoconhecimento. Então, ele divide em o convívio com o semelhante, na dor, esse autoconhecimento, e a autoanálise. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, no convívio com os semelhantes, entra a lei de sociedade. O que seria essa lei de sociedade? Somos seres naturalmente sociais, como elemento natural para a evolução do ser espiritual. Nós evoluímos na convivência e no contato com as pessoas. Normalmente, aí é uma coisa para a gente pensar. Normalmente, com as pessoas estranhas, como nós somos? Nós somos polidos, nós somos educados, né? Sempre bom dia, boa tarde, dá licença, muito obrigado, isso é o mínimo, né? Nós nos mostramos como queremos que os outros nos vejam, né? Já com os familiares e com os amigos próximos, isso nem sempre acontece. E aí é aí que a lei da sociedade vem nos ensinar. E quando mais próximas as pessoas de nós, mais precisamos observar nossas reações, para que possamos determinar nosso nível de evolução. Porque os mais próximos são os espelhos que a nossa própria imagem reflete. Então, olha como é importante o nosso convívio com a nossa família, com os nossos amigos. A gente se preocupa tanto, né, em ser educada com pessoas que a gente às vezes nem conhece. Não é que a gente, a partir de agora, vai ser mal educada, não é isso. Mas é tão mais importante a gente ter essa educação, esse convívio harmonioso com as pessoas mais próximas. Elas que vão nos mostrar o que a gente tem que melhorar em nós mesmos, né? E aí entendemos que o importante é observar menos as atitudes dos semelhantes e mais as nossas atitudes. E aí na dor, o que o Santo Agostinho fala? Que o sofrimento não é Deus que nos dá, não é Deus que nos impõe sofrimento, são consequências de atos praticados por nós mesmos. Se eu quero mudar o resultado de alguma coisa, eu tenho que mudar a minha atitude. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que me conhecer. Então, eu tenho que mudar a minha atitude para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E o terceiro é a autoanálise. Ele explica que ao fim do dia, todos os dias, ele interrogava sua consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava se não faltara a algum dever. Mas isso diariamente. Ou seja, ele se perguntava: fiz algo que censura do outro? Fiz algo que não ouso confessar a mim mesmo? Se desencarnar hoje, que pendências eu deixaria? Ou o que eu teria a temer? Diariamente, e não só no dia do final do ano, que é normalmente quando nós prometemos, né? Chega no dia 31, a gente começa com as promessas para o ano seguinte. Santo Agostinho nos diz que isso tem que ser diariamente, né? Ele nos oferece o resultado da sua própria experiência. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. E ele diz ainda: foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que realmente necessitava de retorno. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis,
e até a quem atribuímos as nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo de autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Então, é fácil julgar o comportamento do outro, né? Aqui Santo Agostinho nos coloca que nós temos que primeiro observar o nosso comportamento para evitar julgar o comportamento do outro. Agora é com você, Margarete. Então, agora, nós vamos falar sobre a reforma íntima. E a título de curiosidade, né, existem muitos livros, né, com o tema, né, o título Reforma Íntima. Só que nas nossas pesquisas, o termo reforma íntima, ele não consta na codificação, nem nas obras póstumas, e nem na revista espírita. Apesar de ser um termo assim, muito usado no meio espírita, né? Inclusive em palestras e exposições, né? Então, eu achei aqui muito interessante não ter na codificação, né, esse termo, né, reforma íntima, que é agora o que eu vou explicar. Então, aqui no dicionário, nós temos um significado da palavra reforma. Então, na nossa visão espírita, aplica-se o item 3, que é a mudança para melhor, o nosso melhoramento, e o item 4, que é a nova organização, que é no sentido de se alterar as prioridades. Mas vamos lembrar também que nem sempre, nem tudo, né, que reforma está ultrapassado, né, está estragado, não é verdade? E a palavra íntimo, na visão espírita, nós vamos aplicar o item 1, que é muito de dentro, profundo, e o item 2, que é da alma, do coração. Então, nós temos um conceito que nos diz o seguinte, que o trabalho permanente de ajustamento do espírito às leis naturais, conformando a harmonia universal. Então, depois da explicação da Cris, sem o conhecimento de nós mesmos, nós não vamos conseguir iniciar a nossa reforma íntima. Por quê? Porque é um trabalho permanente. E esse trabalho permanente, ele está relacionado ao nosso dia a dia, ao ajustamento do espírito. Então, devemos entender também que nós somos, como a Cris explicou, o espírito. Não aquela imagem que nós vemos no espelho. O melhoramento, ele é espiritual, ele não é o do corpo, é do espírito. E ele tem que estar conectado às leis naturais. Então, se nós conseguirmos identificar com sinceridade as nossas mazelas, as nossas imperfeições, as nossas falhas de caráter, bem como conhecermos as nossas reais qualidades cristãs, nós teremos sim condições de iniciar a nossa reforma íntima. Porque se nós ficarmos iludidos, né, pelas facilidades do mundo, nós nunca sairemos do plano de tentativa. A reforma íntima, ela não é uma tarefa fácil, porém, ela é possível.
Andressa, pode mudar. Por quê? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta, né? O que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela está escrita em nossa consciência. Os Espíritos nos responderam na questão 621 do Livro dos Espíritos. E as leis de Deus está escrito em nossa consciência. Então, nós devemos estar conectados com essas leis para que possamos seguir o bom caminho. Porque a lei de Deus é a seta que nos guia ao bom caminho. Então, nós temos que vencer essas nossas imperfeições, essas nossas mazelas, porque nós trazemos conosco isso, em razão das nossas várias reencarnações. Como eu falei, ela não é uma tarefa fácil, porém impossível. Por isso que nós temos que ter o autoconhecimento e sermos sinceros conosco mesmo. Porque é uma caminhada, é uma evolução individual de cada um. Então, onde nós erramos as nossas posturas diante de algumas situações do outro, como a Cris falou, é o nosso melhoramento. Algumas áreas nós teremos maior facilidade, outras não. Mas tudo isso vai depender do quê? Da nossa vontade. Primeiramente, nós temos que ter a vontade de querer mudar. Temos que ser perseverantes, porque muitas vezes nós vamos querer desistir. Por quê? Porque tem algumas coisas que nós não queremos mudar em nós. Nós queremos que o outro mude. Mas nós não. Então, por isso que a importância do autoconhecimento para que possamos caminhar rumo à reforma íntima. Não é? Porque ela renova as nossas esperanças. A reforma íntima, ela fortalece a nossa fé. A partir dessa reforma, nós passamos a cultivar pensamentos positivos. Então, devemos compreender também que a reforma íntima, ela é a chave mestra para o sucesso da nossa melhora interior e, consequentemente, da nossa felicidade exterior. Porque quando vamos mudando as nossas atitudes, isso vai refletir no nosso exterior e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor. Não é? Pode mudar, Andressa. Então, aqui, Allan Kardec, ele nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, assim como o autoconhecimento ele é necessário para a nossa reforma íntima, a reforma íntima ela é essencial para a nossa transformação moral. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos. E nesse momento, nessa encarnação, nós somos espíritas. E não espíritos elevados. Porque o verdadeiro espírita, ele não é perfeito. Ele não é o dono da verdade. Ele não é superior a quem quer que seja. Porque nós estamos num mundo sujeitos às tentações, às facilidades, né? Mas sim aquele que busca o seu aperfeiçoamento pessoal, esforçando-se por se aprimorar intelectual e moralmente, a fim de tornar-se melhor a cada dia. Então, nós temos, como naquele conceito
que fala que é um trabalho permanente de ajustamento do espírito às leis naturais, é um trabalho lento, não difícil, mas que nós temos que tentar, nós não podemos usar como muleta aquela frase, estou no mundo de provas e expiações. Estamos exatamente aqui para isso, para que nós possamos vencer as nossas imperfeições, as nossas mazelas, para que nós possamos nos tornar melhores no nosso convívio, né, familiar, profissional. Então, a mesma dedicação que nós temos quando temos um objetivo material, que seja em busca de uma profissão, em busca de algo material, comprar um imóvel, né? Nós nos empenhamos, trabalhamos um pouco mais, fazemos hora extra, né? Guardamos um dinheirinho, às vezes nos privamos de alguma coisa. Então, essa determinação, essa perseverança que nós devemos ter no caminho da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral, sabendo que somos imperfeitos, que estamos na Terra para aprender, né, progredir espiritualmente para a nossa evolução. Porque muitas vezes nós nos olhamos mais como um corpo e não como um espírito. Porque quando nós olharmos para as situações que vivenciamos com os olhos do espírito, o nosso entendimento, seja no autoconhecimento, seja na reforma íntima, ele será diferenciado. Porque aí teremos a certeza, a convicção que estamos aqui de passagem, que estamos aqui para aprender. Porque nós fazemos planos, nós fazemos projetos enquanto estamos vivos, enquanto estamos trabalhando, só que esquecemos que o que vai ficar aqui vai ser o nosso corpo. O nosso espírito, ele vai continuar evoluindo, mesmo após o nosso desencarne. Então, o nosso olhar, ele tem que ser diferenciado, nós temos que olhar mais com os olhos do espírito, e menos do corpo. Pode trocar, Andresa. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 629, ele fala da moral, que é a regra da boa conduta. É a regra da boa conduta. Eu não consigo ler o que está, porque tem... Eu não consigo ler. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem que se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Nossa, sumiu. Voltou. Então, tudo isso que nós colocamos na nossa aula sobre o despertar, que é o conhecimento, a reforma, a transformação moral e a moral, tudo isso nós sabemos. Mas por que nós não fazemos? Então, nós precisamos desse despertar para que possamos olhar o mundo e nós mesmos de forma diferenciada, né? Pode mudar, Andresa. Depois dessas informações, né? O que cada um entende, compreende, vê o que é o despertar espiritual. Vamos lá ver as respostas? Ó, sem perguntas, tá, gente? Só é roda de conversa.
Má, para mim, o despertar espiritual, na verdade, é quando a gente se abre a justamente entender que essa é uma passagem, que aqui a gente está fazendo um estágio. Né? Para mim, o despertar ele começa aí. Né? Lógico que depois vão ter outros aspectos, né, que daí vão ser outros despertares. Vai ter o despertar da mediunidade, de repente, né? Ou então o entendimento dela. Mas eu acho que para mim o despertar do espiritual é isso. Olá, Porque pessoal. assim, é que cada um tem o seu despertar, porque é o seu caminho a trilhar, é a sua realidade, a sua educação, a sua crença. Então, assim, cada um de nós irá ter um despertar diferente, não é? É um assunto muito amplo, né? Com muitas reflexões. Então, assim, ele não tem, vamos se dizer assim, um ponto. Vai do entendimento e da experiência de vida de cada um de nós. Eu entendo dessa parte também, Margarete, que eu vejo como o grupo todo, tá? O se despertar espiritual, há 4 anos atrás, eu nunca esqueço da imagem de cada um de nós que estava chegando no primeiro dia de aula e como nós estamos hoje. Acredito que esse despertar espiritual foi mais que para cada um, foi mais para que cada um do que para todos. Cada um de nós pôde ajudar cada um do que precisava, seja para onde for, seja para o que for. Eu acredito que muitos chegavam com muitas dúvidas e outros com muitas dúvidas e dúvidas ainda. Penso que hoje, como o grupo está muito junto, acho que o primeiro grupo que está junto desse jeito, o despertar espiritual foi coletivo, acho que nem tão pouco individual. Acho que o coletivo ajudou depois o individual. Né? Pessoal, vocês ouviram? Ouvi. Sim, sim. Eu acho que não tem muito, assim, não sei, é lógico, a questão do estudo da doutrina espírita não necessariamente leva a um despertar espiritual. Uma coisa é eu conhecer a doutrina espírita, outra coisa é eu ter um despertar aí no caso, né? Eu acho que tem mais a ver com, por exemplo, um aprofundamento da sua própria consciência, né? Do seu próprio eu acho. Entendeu? Nesse conhecimento, né? Porque a própria Margarete colocou aí que tem o fato de ser espírita não significa que ele já é uma pessoa evoluída. Então, eu acho lógico que a doutrina, o conhecimento, a biografia, né? a literatura tal, espírita, lógico que ela ajuda, mas não implica que eu vou ter um despertar a partir de, né? Eu acho que esse despertar está mais ligado com o autoconhecimento, com a questão da sua própria consciência, da sua reforma mesmo íntima, aí, que é o mais complicado. Não sei, minha opinião. Né? Assim, eu entendo o que você falou, Janete, porque assim, se nós formos, como é um assunto muito amplo, o despertar espiritual nem sempre ele está ligado a uma religião, porque a pessoa ela vai despertar de qualquer maneira. E tem pessoas, quando eu falo assim, de qualquer maneira, não, vou voltar. Tem pessoas que vão passar por essa vida e nunca vai despertar. Eu falo do despertar porque nós entramos no mundo espiritual. Então, o Allan Kardec, através do Espírito da Verdade, ele nos trouxe esse mundo espiritual, que tem um mundo paralelo ao nosso espiritual, e quando nós desencarnarmos, nós vamos voltar para lá, e de lá nós viemos para cá. Então, dentro da doutrina espírita, esse despertar desse autoconhecimento, da reforma íntima, é para o nosso melhoramento espiritual, vamos colocar assim. Por quê? Porque a gente não vai levar nada daqui.
E a gente tendo esse entendimento de que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, nós compreendemos as nossas dores. Porque a doutrina, ela é a consoladora, ela não vai falar que a gente não vai sofrer. Então, esse despertar, ele está ligado também a essa questão de que o que nós passamos, ou que nós iremos passar, são provas que nós precisamos. Então, muitas vezes, nós vamos deixar de sofrer demais em razão desse aprendizado. Então, a doutrina, ela nos esclarece esse lado, né, da consolação, da dor, desse despertar, né, porque assim, e você não precisa ser espírita também para você despertar o seu lado espiritual, vamos dizer assim, de você querer praticar o bem, de você ser uma pessoa paciente, tolerante, benevolente, não é? É muito amplo o assunto, ele pode vir de qualquer forma, vamos dizer assim, né? Fala, Marli. Não, eu ia falar justamente isso que você falou, Marga, que através da dor também a gente tem esse despertar, que a gente só consegue despertar, às vezes, através da dor. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Tem pessoas que vai despertar através da dor, como tem pessoas que vai despertar porque sente um vazio, ela tem um bom emprego, ela tem um bom relacionamento, mas ela sente um vazio. Com certeza. Então, assim, tem várias formas de despertar, como vai ter alguém que nunca vai despertar, que vai achar que está aqui no mundo e é só isso, né? A minha visão, tá? Muito bem. Mais alguém, pessoal, quer perguntar aí? Aproveita aí. Para as professoras aí. Não perguntar não, né? Dar opinião, perguntar não, né, Radal? O que você diz da pessoa ser verdadeira? É um despertar espiritual? A pessoa ser verdadeira? Ela se comportar exatamente como ela é em todo local, né? Sem, vamos dizer, ela está na casa espírita, ela se comporta de uma forma. Ela está fora da casa espírita, ela se comporta de outra. A verdade seria a pessoa seguir a verdade, se comportar realmente como ela é em todos os sentidos da vida. É um despertar espiritual? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim, porque assim, a pessoa, quando ela é verdadeira em todos os sentidos da vida, ela é bem elevada, é um Chico Xavier, é um Divaldo Franco. Uma pessoa muito bem evoluída. Porque, que nem falou na frente, às vezes nós temos que usar máscaras, não é isso? Porque a sociedade, o mundo que nós vivemos, nos pede certos comportamentos, né? Nós não necessitamos usar máscara, né? Nós usamos máscara, às vezes, para disfarçar algumas tendências que nós temos dentro de nós, que nós ainda não conseguimos trabalhar. Né? Exatamente, foi o que a Cris falou lá no autoconhecimento. Que nem sempre somos aquilo que mostramos ao outro. Mas começa a despertar. Nós não ganhamos ninguém, né? Porque a gente sabe, né? A pessoa que tem o despertar espiritual, ela é uma pessoa que ela age normal em todas as situações. Ela pratica já os ensinamentos de Jesus, mesmo não acreditando em Jesus. Ela já é uma pessoa amorosa, carinhosa, né? Uma pessoa prestativa, uma pessoa que gosta de ajudar os outros. É uma pessoa que já tem, mesmo não tendo religião nenhuma, ela já tem esse despertar espiritual, né? Sim. Então, como a Janete falou, que não é a questão de ser espírita ou qualquer religião, ou porque é espírita, porque está no espiritismo, tem conhecimento da vida futura, da reencarnação, é melhor que os outros, né? Isso não existe, né? Na verdade, você, Andressa e a Cris disse bastante coisa importante. É o conhecimento de nós mesmos, saber aquilo que nós temos que combater em nós, né?
né? Aquelas pequenas coisas que nós tentamos encobrir perante as outras pessoas, né? E trabalhar isso, né? Buscar essa essência realmente do amor do Cristo para tocar o nosso ser, o nosso ego, o nosso ser, né? Não sei se vocês estão concordando com isso. Mas vocês podem perguntar, aproveita que tem tempo aí. Pergunta aí, Vladimir, para sua esposa. Ô, Radal, eu concordo com tudo, só uma ressalva. Eu não colocaria como uma pessoa ser verdadeira. Porque se uma pessoa é verdadeira quando ela era do bem, tudo bem. E quando a pessoa é verdadeira, mas ela é do mal, e ela age de forma... A pessoa verdadeira em todo que lugar, segue... daí já não é, essa aí está dormindo. A pessoa verdadeira que segue os preceitos de Deus, vamos dizer assim, né? Segue os ensinamentos de Deus, amar a ti, amar ao próximo como a ti mesmo, e sendo verdadeiro é para o bem. Agora, quem pratica o mal sendo verdadeiro, ele nunca é verdadeiro, porque para praticar o mal ele tem que enganar, né? Ele pode se achar verdadeiro, mas ele está enganando, está usando, está usufruindo, está prejudicando. Por mais verdadeiro que ele pareça ser, ele não é verdadeiro. Agora, o verdadeiro realmente é aquele que cumpre a lei de Deus, mesmo a lei do amor. Esse realmente, se ele tem essa verdade dentro de si, de fazer o bem, de caminhar de uma forma como o homem no mundo, né? Quer dizer, está caminhando no mundo, está vivenciando a vida material, mas os seus pensamentos, seus atos, é um ato já espiritual, né? Não sei se deu para entender. Conversa aí, pessoal, nos ajudem. Eu acho, Margarete, que você falou uma coisa que, assim, o despertar espiritual, eu acredito que ele venha do autoconhecimento, porque o autoconhecimento nos faz enfrentar grandes desafios íntimos, né? E quando nós enfrentamos esses desafios, a gente se afasta um pouco desses valores tão materiais. E automaticamente nós nos elevamos, né? Independente da religião, mas nós nos elevamos no sentido de melhorar a nossa capacidade de viver, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de dividir, e com isso, esse autoconhecimento já leva a esse despertar espiritual. Então, uma coisa acaba se unindo à outra, e independente da fé ou da crença, você tem o seu espírito elevado. E sempre tem a evolução espiritual. Então, eu acredito que tudo começa nesse autoconhecimento, que para mim é algo, foi assim, eu comecei a ter um autoconhecimento e foi extremamente desafiador. E você precisa ter coragem, né? Então, eu acredito que tudo comece com você conhecer a si mesmo e enfrentar os seus desafios. E também, Marisa, aquilo, né? A gente tem que aprender a não querer para os outros que a gente não quer para a gente, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento também vai muito disso, da gente querer para os outros o mesmo que a gente quer para a gente. Que eu acho que é uma coisa muito difícil, Marli. Eu acho que o mundo seria um pouco melhor se as pessoas se colocassem no lugar dos outros, né? Sim, com certeza. Eu acho que muita coisa a gente ia ser superada, porque em coisas mínimas ou atos mais importantes, se você fala, nossa, se fosse comigo eu faria isso, eu gostaria disso, pronto, muda, né? Mas você concorda comigo que até para você se colocar no lugar do outro, você precisa se conhecer? Ah, lógico, com certeza. Por isso que eu achei, da parte da aula, eu achei a frase mais importante, você ter o seu autoconhecimento.
Igual a Cris fala lá no começo da personalidade, né? Uma vez eu ouvi uma palestra de uma pessoa que fala que nós, durante o dia, nós temos várias personalidades, mas a personalidade mesmo, real, é a de dentro de casa. E nem sempre é a que condiz com o que nós fazemos lá fora. Exatamente. É bem porque o que a dentro de Cris falou casa, também. dentro de casa você é uma zona de muito conforto. Então, você, a princípio, tem pessoas que te amam, a princípio você não tem nenhuma barreira, você não precisa se mascarar de nada e para ninguém. Então, você é a pessoa autêntica mesmo, né? E aí salta faíscas. Mas é Não, muito claro tudo que tem que falar, né? Mas falou em Santo Agostinho, né? O que o Santo Agostinho, na verdade, fazia? Ele ia dormir, né? Refletia nos seus atos do dia a dia, via o que ele tinha feito, se tinha falado alguma palavra mal colocada. Aí ele se propunha no outro dia, ao levantar, corrigir as suas falhas. Se ele tivesse falado de uma forma grosseira com o irmão, ele ia pedir perdão. Ele ia tentar corrigir. Então, ele fazia isso toda noite. Toda noite ele refletia, pensava, como foi meu dia? Como que eu agi perante tal pessoa? O que eu fiz? O que eu não fiz? Eu magoei, não magoei. Aí ele, no outro dia, ele ia tentando corrigir o que ele realmente tinha refletido e tinha visto que, na verdade, ele tinha de alguma forma magoado ou feito alguma coisa que não deveria ter feito, né? A gente está falando de Santo Agostinho, né? Já é outra coisa. Mas é o procedimento nosso, é nos conhecer, como ela falou, nos conhecer através disso, sabendo aonde nós estamos errando, o que nós estamos falhando, para que no outro dia a gente possa tentar corrigir. E nem sempre a gente vai corrigir no outro dia, a gente vai corrigindo através do tempo, né? Essas situações. Então, para nos conhecer, na verdade, não é de um dia para o outro, leva tempo. E até a gente aceitar essa situação de nos conhecer, de saber aquilo que nós temos que combater dentro de nós. É isso aí, pessoal. No Radal, então eu vejo assim, para eu me autoconhecer, eu preciso do relacionamento com o outro. Né? Veja Santo Agostinho, às vezes a gente se dói muito, fala, nossa, me magoou, mas o que eu fiz para o outro também, né? Então, o relacionamento com o outro é que me faz crescer e me conhecer. E então, muitas vezes não adianta eu ficar enclausurado e não ter relacionamento com as outras pessoas e, né, ficar num cotidiano, né, e muitas pessoas assim, ficam enclausuradas só fazendo oração, mas é no relacionamento com o outro que eu vou me conhecer e que eu vou crescer, né? E com o exemplo aí de Cristo, de Santo Agostinho, né? Então a gente tem que tirar esses exemplos, porque para mim a gente sempre trabalha os pilares na educação, né? E um dos pilares mais difíceis é o relacionamento com o outro, é a relação interpessoal. Às vezes eu sou contratado numa empresa porque eu sou competente, mas eu sou dispensado porque eu não consigo me relacionar com o outro. Então, é um pilar muito difícil, né, da nossa evolução aí, esse autoconhecimento. Você tem razão, Dalva, né? Por isso que são colocadas em nossos lados as pessoas difíceis de trabalhar, para que a gente possa aprender a nos conhecer, servindo de espelho para a pessoa e ela servindo de espelho para nós. Porque muitas vezes aquilo que nós criticamos na outra pessoa é que nós temos dentro de nós, né? E através da pessoa que muitas vezes faz a gente despertar, a gente vai começar a refletir, eu estou criticando ela, mas eu também faço a mesma coisa, né? Aí a gente vai começar a se conhecer realmente. Então, eu penso assim, cada um de nós tem um despertar diferente, porque nós temos experiências diferentes. Quando a gente se entende por gente aqui nesse mundo,
Cada um vem de uma família, às vezes boa, às vezes ruim, às vezes tem um alicerce ali, tem um aprendizado da própria família e às vezes não. Então, quando a gente começa a se entender por gente, e a gente percebe que a gente está num mundo de provas e expiações, e que a gente passa... É tão difícil, porque a gente passa por tantos problemas, a gente tem que pensar que a gente pode... se a gente começa a imaginar, meu Deus, eu posso perder meu pai, perder minha mãe, eu vou perder pessoas que eu amo, eu vou passar por doenças, por problemas difíceis do dia a dia, da nossa vida. Então, esse despertar, assim, apesar de tudo isso, de tudo que a gente tem que passar, enfrentar esses momentos, saber que eu tenho que manter a minha serenidade, eu tenho que ser uma pessoa boa, não repassar isso que a gente está passando para outras pessoas. Mas não é fácil, é bem difícil. Eu entendo que é muito difícil isso. O aprendizado de cada um, né? Você fala em perder a pessoa que você ama, né? Mas, na verdade, nós não perdemos a pessoa que nós amamos. Sim, né? nesse momento, né? Não perder. Hoje eu entendo que não. Mas antes eu achava que estava perdendo. Mas mesmo assim, essa separação, mesmo que a gente saiba que ela é temporária, é difícil. Por mais que a gente fale, não, eu entendo, mas quando acontece com você, o sentimento é diferente. Não adianta. Não adianta a gente querer falar que não. Eu entendo, eu me sinto espírita, eu entendo perfeitamente tudo que a gente fala aqui, mas quando acontece alguma coisa com a gente, com a família da gente, com quem você ama, com quem você está vivendo, convivendo dia a dia ali, e de repente tem que ir embora, a gente tem que separar, mesmo que seja separação momentânea, é muito difícil. Eu compreendo a situação, né? Aí também está o despertar espiritual, né? Conforme a pessoa vai fortalecendo se despertar, ele vai aceitando mais fácil essa situação, porque sabe que não vai perder ninguém, né? Também a doença, né? A doença, muitas vezes, a gente vê como dor, sofrimento, né? Mas a doença é um aprendizado grande para quem está passando pela situação e para a família também, né? Se aprende muito, né, nessa doença. E a doença, muitas vezes, é um expurgo, é o perispírito que está necessitando se libertar dessa doença. Então, passa para o corpo. E o corpo, quando você desencarna, o corpo volta para a natureza e o perispírito fica livre dessa doença, né? Se a gente compreender todas essas situações, a gente vai começar a pensar de uma forma diferente, né? E nós estamos aqui na matéria, na verdade, com o nosso corpo carnal, um corpo, uma roupa que nós estamos usando, e que quando não prestar mais, ela vai ser descartada. E como a Cris falou, né, que muitas vezes a gente usa no terceiro, né? Quando eu voltar para o mundo espiritual, o meu espírito vai fazer tal coisa, né? A gente usa sempre como terceiro, né, o espírito, né? E, na verdade, só é a gente mesmo. Então, quando a gente começar a compreender essas situações, a gente vai realmente trabalhar constantemente aqui na matéria, buscar o melhor, estudar, fazer as coisas, ter o conforto necessário, mas nossa mente vai estar ligada no mundo espiritual, né? Porque o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual, né? Aqui é apenas passagem de aprendizado, né? Que nós, como foi falado, nós precisamos disso. Nós estudamos no mundo espiritual, nós recebemos orientações, mas nós estamos aqui na matéria para colocar em prática aquilo que nós também estudamos lá, né? E uma das nossas funções é isso, é fortalecer nosso espírito, nos libertar das nossas más tendências, para que a gente vai se tornar um espírito mais evoluído, mais puro, vamos dizer dessa forma, né? Não sei se vocês entendem dessa forma. Só me intrometendo um pouquinho, a questão do sofrimento com a perda, ela é a parte da expiação e da prova. Então, mesmo que a gente tenha essa compreensão, nós vamos passar por isso, porque cada um tem a sua compreensão. Quando você já estiver no nível de aceitação, assim, tão fácil dessa dor, dessa prova, é porque você já está no final dela. Eu entendo dessa forma, cada um vai interpretar de uma maneira. Passa pelo processo de ser verdadeiro, não importa se você é espírita ou que fé que você
pertença, a dor vai ser a mesma. Nós, como diz, nós somos médios muitas vezes ostensivos, né? Algum de nós, né? Então, na verdade, nós estamos passando, assim, alguns médios estão passando por uma situação um pouco mais delicada, porque sente a dor física, sente a espiritualidade, e não tem aonde trabalhar isso aí, porque todas as casas estão fechadas, então não tem como se reunir, né? Então, essas pessoas mais sensíveis, né, que têm essa facilidade, vamos dizer, de perceber a espiritualidade, elas estão sentindo mais. E como que a gente faz, como assim, para ajudar essas pessoas? Que também faz parte da caridade, faz parte do amor. Como que a gente pode ajudar essas pessoas que nesse momento talvez não tenha uma estrutura mais fortalecida e sente essa necessidade, sente essa dificuldade de estar tanto fisicamente como espiritualmente sentindo a influenciação dos espíritos. Vocês têm alguma ideia de como que nós poderíamos ajudar essas pessoas, os médios ostensivos, vamos dizer assim? Alguém pode nos ajudar? Acho que começaria com as nossas vibrações diárias, né? Quanto mais a gente vibrar negatividade, mais difícil se tornará, acho que para todos nós. Quanto mais a gente vibrar luz, mais fácil vai ser para esses espíritas que nem você comentou, né? Pode ser um de nós aqui da sala, não sei. A gente poderia começar por isso. Esse seria um grande passo, acredito eu. Esse é um passo também para se fazer, né? Alguém tem mais alguma coisa? Oi? Desculpa, Radal, que meu filho falou bonito. Ah, tudo bem. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma ideia de como pode se proceder, de que forma esse médium que esteja sentindo essa situação possa ser ajudado? Eu acho que é só a prece mesmo, Radal. Tem outro? Isso que nós estamos perguntando. Não, queria que você respondesse. Pedindo orientação para outras pessoas, que ele se sinta seguro em estar conversando, em estar expondo as suas dificuldades, para ele ser orientado, seria esse também o caminho? Desculpe, Cris, eu não entendi. Você podia falar de novo? Pedir orientação para pessoas que ele se sinta mais confortável, que ele sinta a segurança para estar expondo essa dificuldade, se pode-se dizer que seja uma dificuldade, ou essa insegurança dele para ser orientado, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade de estar no grupo falando, porque ela às vezes não entende o que está acontecendo. Mas se as pessoas se colocarem à disposição para estar ajudando, será que não seria esse um caminho? Isso acontece, poderia ser. Tem algum médium sensível aí no grupo? Você. Não, tirando eu. O Radal, eu acho que eu entendo assim. É você levar esse médium ostensivo, ele a fazer, assim, a se fortalecer, vamos dizer assim, né? Ele fazer a prece, ele pedir, assim, através dos espíritos de luz, né? Guiados por Jesus, né? Márcio Maior. E aí eu acho que tudo isso melhora para ele, né? É isso que você está querendo dizer, Radal? Não sei. Também faz parte do processo, né? Uhum. E também através Desculpa, Dal. Fala. Pode falar. Eu tenho um pouquinho desse problema, pouquinho não, um pocão. E quando acontece, não sei se era o que a Dalva ia falar, mas quando não acontece, o que eu tenho feito é ligado para a Dalva, coitada da Dalva Oliveira aí. A gente de vez em quando passa umas situações que as duas têm percepção, e que nem hoje. Hoje mesmo eu tô com uma dor de cabeça, até desliguei a luz aqui por causa disso agora.
E o que eu tenho feito é um conselho que a Osibélia me deu. Oh, meu Deus! Desculpa, Osibélia! Que a Osibélia me deu, que é o Evangelho. Não tem outro caminho. A coisa não melhora enquanto você não se apega ali nos ensinamentos de Jesus e começa a entender que se tem alguém ali que está com algum problema em volta de você, pode ser alguém que precise de ajuda e que nem sempre ele está ali para te atrapalhar, mas às vezes porque ele tá precisando de alguma coisa e acaba vibrando perto de você e você... Eu, pelo menos, às vezes funciono como antena, né? E não sei muito bem lidar com a coisa, não. Eu tento lidar da melhor forma possível, mas quando eu não aguento, eu ligo para minha amiguinha Dalva. Passo a palavra, Dalvinha. Não, olha, Marisa, você viu? É transmissão de pensamento. Eu ia falar isso. Nós duas é um problema. A gente conversa bastante. E eu ia falar que Jesus é um grande médium, né? O grande mestre e o grande médium. Então, eu creio que a gente deve também indicar um diálogo, é um estudo, uma leitura, pequenas leituras do Evangelho, pequenas leituras, conforme vai se aprofundando, né, e procurando, assim, esse diálogo mesmo, né? Depois até que a pessoa entenda melhor um encaminhamento para, vamos supor, no centro, para as pessoas indicadas que, né, já conversam e já sabe levar melhor esse assunto, mas eu creio que o Evangelho mesmo, que eu ia falar isso, e que Jesus ele é um grande médium, né? É assim, um exemplo de mediunidade absurda, né? Então eu vejo que as passagens mesmo, as parábolas, por mais Jesus explicou tanto em cima das parábolas, por que a gente também não pode conversar com uma pessoa e levar a refletir em cima disso, né? Então, logicamente que nós somos pequeninos, né? Mas estamos procurando aí uma evolução, né? É verdade. Bom, quer falar alguma coisa, Márcia? Não, Radal, é assim, eu acho que ontem mesmo eu precisava muito mais que evangelho, muito mais que vibração, muito mais que prece, porque foi o que eu fiz o dia inteiro ontem, né? Você sabe que eu não estava bem. E eu abri o evangelho por acaso, Rodalvo. Eu falei, não, vou ler o evangelho, vamos ver o que vai, né? Vai por acaso. E aí me caiu o título A Vingança, né? Vamos ler sobre a vingança, mas vamos explanar alguma coisa também sobre o consolador, o jugo leve, o amor e tal. Então, ontem eu precisei muito, mas foi o dia inteiro, né, Radal? Você sabe. Foi prece, foi vibração, foi pedir auxílio para ser encaminhado. Foi, assim, o dia inteiro, o dia inteirinho, né? Foi, assim, muito cansativo, né? Porque chega uma hora que você já tá bem cansado. Então, vai mais, né? Vai mais que tudo isso, não sei, né? Então, tem hora que a gente já não... E fazia tempo que eu não me sentia assim, né? E ontem, né? Durante a madrugada mesmo. Então, assim, ontem ficou difícil ontem o dia. Ontem foi difícil. Mas depois, graças a Deus, passou, né? Porque... Eu penso assim também, né? Era uma questão, né, que eu já tinha perguntado para você, como que ficaria esses irmãos, né? Porque eu fico imaginando, né, na minha cabecinha aqui, todas essas pessoas desencarnando aí pela pandemia, mais as outras, e mais aqueles que já estavam por ali, o trabalho dessa espiritualidade para socorrer todos esses irmãos, né? Então, assim, é muito difícil. Mas aí outro dia eu me questionei isso e aí já veio assim, mas tá achando o quê? Que porque vocês não estão trabalhando, eles estão desamparados? Não, eles não estão, né? E nós também não estamos. Mas eu acho que tem hora que dá uma baixada mesmo, né? A gente acaba ou sintonizando ou
eles, né, procurando essa luz, chegam até a gente e às vezes a gente não consegue, né, dar uma ajuda assim bem... Mas passou, graças a Deus, acho que já fui auxiliada também, né? Mas é difícil, mas precisa muita... Difícil, mas dá certo. Às vezes a baixada de sentimento, pensamento, realmente nos conduz a esse caminho, né? Mas é como você falou, Márcia, eles estão sendo ajudados. E a espiritualidade, quando precisa, eles usam a nossa energia. E quando eles precisam que nós trabalhamos, já que nós não temos condições de trabalhar fisicamente, nós estamos chamados ao plano espiritual para trabalhar lá, para ajudá-los da forma que nós poderemos ajudar. No plano espiritual, nós poderemos também fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui no físico, né? Enquanto o nosso corpo físico dorme, nós estamos trabalhando lá, estamos ajudando, parando, estamos também dando conselhos. Então, é a forma que a espiritualidade está, eu acredito, né? Está usando no momento que nós estamos passando, né? Então, muitas vezes, nós aqui estamos, mesmo não estando reunidos nos grupos, nós estamos doando nossas energias e, às vezes, eles usam um pouquinho demais e a gente sente um pouquinho o baque, né? Às vezes, o pensamento nosso dá uma caída, então a gente fica mais vulnerável a alguma energia, vamos dizer assim, um pouquinho negativa que está rodando perto de nós, né? Mas eles estão nos ajudando, estão nos amparando e estão nos utilizando conforme a necessidade que eles precisam de nós. Bom, Margarete, tem mais alguma coisa, alguma pergunta para a Margarete, para a Cris, para a Andrés? Aproveita, nós temos um tempinho aí. Radal, eu posso continuar fazendo uma pergunta sobre isso? Que nem você falou que eles estão usando a nossa energia e tal, né? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer ou só se colocar em prece às vezes, quando eu penso assim, eu já falei uma vez, eu peço para ir para o centro aí, né? Para que seja encaminhado. Mas assim, eu não sei... Se a gente está assim desperto, né, assim, cuidado, se a gente sente alguma coisa, a gente pede ajuda para os nossos irmãos para que eles sejam encaminhados, certo? Agora, se a gente já está na hora, vai dormir, seria bom que a gente lesse uma passagem do Evangelho, fizesse uma oração, né? Agradecesse por tudo que está acontecendo, e se colocasse à disposição deles, né? Enquanto nosso corpo físico dorme, para que ele possa ser útil de alguma forma. Mas quando a gente está desperto, a melhor forma é elevar o pensamento a Jesus, orar e pedir que os bons amigos espirituais ajudem aqueles que porventura estão precisando de ajuda, estão perto de nós. É a forma que nós temos que fazer, né? Tá. Certo, chefe, Sibéria? Certo ou está errado? Não falar nada, não? Estava fechado o microfone, eu até esqueci. É isso mesmo, o caminho é esse daí. Então, tá bom. Alguém quer mais perguntar aí para as três mosqueteiras alguma coisa sobre a aula? Aproveite. É a última aula hoje. Então, para fechar, a gente queria deixar essa frase do André Luiz e queremos agradecer também a atenção de todos e também vale lembrar que tem um complemento, né? Tipo, o Eduardo deu uma palestra no domingo, Despertar Espiritual, que está no YouTube e que vai complementar bastante essa aula que a gente dividiu com vocês. Vale a pena, viu? Assistir a palestra do Eduardo para quem ainda não assistiu. Então é isso, gente. Obrigada e é isso aí. Parabéns, foi ótimo. Vocês foram maravilhosas nessa aula. Eu, infelizmente, não consegui
acompanhar tudo, e depois, no meio da aula, eu percebi que tinha que fazer uma atualização aqui no PC. Fiz e deu certo. Mas a parte que eu consegui acompanhar foi muito esclarecedor e foi uma aula muito legal. Parabéns para vocês. O Edson, se você quiser, eu passo os slides para você depois e o vídeo também que a gente passou. Eu quero. Eu só consegui pegar assim inteiro uma parte do final, porque eu não estava entendendo por que não compartilhava, e a Marisa me ajudou aí pelo celular, e depois começou a conflitar. Aí eu desliguei, e aí eu vi que tinha uma atualização para fazer. Mas fiquei muito feliz de ver vocês superarem aquele receio inicial que vocês tinham, e tenho certeza que foi muito proveitoso o que vocês fizeram para todos nós. É isso aí, Edson. Eu falei para vocês três que vocês iam arrasar. Fica com essas histórias que eu não vou fazer, que não sei o quê. Tudo charme para dar audiência na aula. Isso sim, jogada de marketing isso aí. Eu também concordo plenamente. Foi excelente a Também aula. concordo, viu, Cauê? Excelente. Meus parabéns. Da próxima vez, Marlene, vou fazer a mesma coisa. Nossa, gente, eu não vou mais dar aula. Aí vai estourar de audiência. Brincadeira. Faz mesmo, Cauê. Eu acho que foi de tem que valorizar, né? Cauê, tá gravando ainda? Tá. Ah, então depois eu comento, então. Eu acho que foi de muita reflexão, né? Eu acho que a aula possibilitou muito questionamento, né? Muita reflexão, e isso traz um desenvolvimento grande para a gente, porque esse conteúdo vai ficar à noite, amanhã, e a gente ainda vai pensar muito sobre isso. Então, eu acho que é um conteúdo que fica marcado, né? Que traz muita reflexão. Eu gostei muito. Parabéns para a gente. Denso, né? Muito denso. Parabéns, Andressa, Cris e Margarete. Aula excelente. Na verdade, na minha opinião, o conteúdo aí brotou uma dúvida na cabecinha de cada um de nós. Quando que vai ser o nosso despertar? É isso aí. Então, para as três aí, parabéns. Já perderam medo a primeira vez. Então, para o ano que vem, a Ocibéria está aí. Como diz a Ocibéria, tem vaga. Tem vaga. Não. Vaga que não falta. Então, vocês estão de parabéns, né? Quer dizer, vocês venceram aquela timidez que vocês tinham. Agora é continuar, tanto a Marisa, com o Cauê, vocês aí. É continuar a caminhada. É continuar trabalhando, estudando, e se colocando à disposição para a Xia falar, para ela utilizar vocês nos cursos do ano que vem. Certo, Sibéria? Vamos lá. O Edson já falou, vamos lá. Então, tá bom. Tem o Evangelho hoje? Quem vai ler o Evangelho hoje? Tiago. Sou eu. Então vamos lá, Tiago. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. Não vou lê-lo aqui porque ele é muito extenso, mas separei algumas ideias aqui sobre o que me fez sentir, sobre o que as meninas acabaram de apresentar e versus o que o Evangelho mostra, né? Eu fui atrás de algumas pesquisas inicialmente e acabei encontrando de uma pessoa muito interessante, onde ela conseguiu, pelo menos eu não tinha um entendimento tão simples, o que seria um planeta de provas e expiações, né? Paulo Eduardo Fonseca, que tem uma reportagem bem descrita, ele coloca de uma maneira muito simples e objetiva para nós todos aqui. Nós temos aqui o seguinte: o que seria um país, um planeta de provas e expiações, né? Entendido que é necessário ter a lei do progresso do universo,
É entendido isso. Mas o que seria um planeta de provas e expiações? Segundo ele, pode-se dizer que as provas são as situações de cotidiano pelas quais são testadas as nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência, objetivando que o indivíduo vença as suas más tendências. Já as expiações são as situações de vida por meio das quais é ofertada a oportunidade da reparação de erros cometidos no passado, e ao mesmo tempo de nos desenvolvermos com a dor do bem suportada que ela nos traz. É exatamente isso que a gente comentou aí há pouco na aula das meninas, né? Muito bem dita. Até imaginei que elas tivessem pego o que talvez eu fosse dizer aí no Evangelho. Pelo que o Evangelho mostra, que foi descrito em 1864, e versus também a pesquisa que eu fiz, o que, em resumo, traz aqui o que é o homem de bem, segundo o que trouxe os livros de André Luiz, e também descrito também por Samuel Gomes, que também está descrevendo vários livros sobre esses temas, inclusive de André Luiz. Acredita-se que no ano de 2057 o mundo esteja em situação de regeneração. Deixemos de ser um planeta de provas e expiações para nos tornar um planeta de regeneração. O que seria um planeta de regeneração? Agora trazendo um pouco pro Evangelho. Um dos trechos que separei foi: não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas que lembra, senão dos benefícios, porque lhe sabe será perdoado, como ele próprio houver o perdoado. Situações como essa em que nós hoje buscamos de sermos francos, né, igual diz aqui no Evangelho, é uma indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras de Cristo, que ele está sem pecado, quem está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. O planeta está em vias de. Ano de 2057, e as provas que a gente já vem passando diariamente, as condições que já vem nos tendo, acho que não nos força, mas nos empurra cada vez com mais força para que sejamos mais, não digo mais amorosos, mas respeitarmos mais o nosso próximo. Seja ter uma educação íntima muito mais apurada, né? Ou através mesmo de conselhos, como foi dito, de pessoas que já utilizaram e alguns momentos deu certo, a gente aprender com as oportunidades de outras pessoas. E um último trecho que eu acho muito interessante é esta parte do livro do Evangelho. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Se você, entendo eu, que se estivermos em condições apropriadas, sermos mais, como dizer, a humildade, a palavra humildade e sermos humildes nos traz uma ramificação muito grande para tudo. Sermos humildes com o próximo, consigo mesmo, com as pessoas que estão no nosso lar. E o exemplo que nós tivemos aqui no Brasil é nos espelhar nas atitudes de Chico e de Valdo. Acredito que, por mais que a gente veja os filmes sobre eles, entendo que lá, nessas duas pessoas, nos traz muito conhecimento e muitos efeitos do que o Espiritismo pode nos trazer, o que talvez Cristo espere que seus filhos façam. Que cada um de nós façamos exatamente o que possamos fazer para ajudar o próximo. É isso. Muito bem, seu Tiago. Tá bom. 2057 já está no mundo renovado? 2057. Foi iniciado em 2057, no ano de 2000,
Segundo a pesquisa que eu fiz aqui, né, que está nos livros aqui descritos, feito pelo Samuel Gomes, no ano 2000, foi feita uma reunião entre os responsáveis do universo, né? E nele foi dado que no ano 2057 o planeta se torna em regeneração. Não há mais espaço para o mal, né? Até 2057 nos faltam 37 anos. Mas o Evangelho foi descrito em 1864, que já nos pede para ser algo que vai acontecer no ano de 2057. Estava quase 200 anos na frente. Olha o caminho difícil que temos, né? Para chegar nisso, né? Tomara que aconteça, né? Mas 37 anos é muito pouco tempo, né? Para uma transformação tão rápida, né? É só olhar as crianças hoje em dia, ver que a transformação ainda vai levar muito tempo, né? Não desmerecendo a informação, que é muito importante, mas o tempo é muito pequeno para essa mudança de um mundo para a expressão. Eu acho que eu tenho que discordar um pouco de você. Eu acho que a mudança ela vai vir muito mais rápida, né? Até porque se a gente lembrar da aula lá que eu trouxe da lei da destruição, que fala que que Deus ele faz com que acelere, né? Ele permite essas coisas, essas causas, justamente para que acelere o nosso processo evolutivo, né? Para nos tirar da nossa zona de conforto. E eu acredito que essa pandemia está nos tirando muito da zona de conforto. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, de ter que ficar em casa e conviver todo dia, não é fácil, né? Você conviver todos os dias, você não poder sair, né? Porque, assim, por mais que tenha flexibilizado, a gente sabe que se sair, a gente pode estar ajudando a piorar um pouquinho mais, né? Então, assim, quanto mais a gente se restringe em casa, melhor. Então, assim, pelo menos essa pandemia, para mim, tem sido muito complicado. Eu acredito que muita gente está revendo muitos conceitos. Isso está acontecendo. Muita gente está revendo. Muito, na minha opinião. Muita gente está refletindo melhor, pensando melhor. Está preferindo diminuir o ganho financeiro para ter uma vida melhor, né? Uma vida mais confortável. Isso está acontecendo realmente, né? Mas se você usar a lógica, o bom senso, você vê que o tempo é muito pouco para ter essa transformação, né? Porque há quanto tempo Jesus esteve aqui e a transformação, na verdade, vem vindo... as pessoas estão se tornando inteligentes, mas moralmente ainda estão devendo muito. Não há dúvida que o processo da regeneração está em andamento, mas vai demorar muito mais tempo, né? Esses 37 anos realmente é muito pouco tempo. Na minha opinião, né? Minha opinião não quer dizer também nada, né? Eu também concordo com você, Radal. 37 anos não é nada. Do mesmo jeito, eu entendo o que o Cauê quis dizer, mas nessa pandemia, Cauê, embora a gente esteja preso aqui, não podemos dizer que nós estamos sofrendo. Não é um sofrimento. Quem está sofrendo mesmo é quem está sendo diretamente atingido, né? Ou aquelas pessoas que estão diretamente sendo muito afetadas por causa disso. Então, eu não acho que esse seja um sofrimento que vai acelerar essa coisa. Eu acho, sim, que 37 anos não é nada. Do mesmo jeito que hoje tem gente, como o Radal falou, mudando, melhorando, gastando menos, ajudando mais, o contrário também está existindo. Tem muita gente se aproveitando da situação, né? Então, tem os dois jeitos. Quem é bom provavelmente está se tornando melhor e quem é ruim está se tornando pior. Eu vejo dessa forma. Então, não sei. Eu não se me acredito... permite, Radal, se me permite, Radal, como está descrito aqui por ele ainda, né? Ele tem os livros, eu vou dizer rapidinho aqui, dos livros que ele psicografou do André Luiz, né? O Futuro Espiritual da Terra e o Checkmate. E o último que seria lançado, essa reportagem foi feita em 2018, né? A decisão, Cristos Planetários define o futuro espiritual da Terra. Esse foi um livro lançado em 2018, descrito pelo André Luiz, né? E aqui, como ele pergunta, né? Como que será esse processo de reparação, né?
E, segundo ele, né, e pelo que ele descreveu no livro, o homem voltará em sua condição essencial, que é o espiritual e não material. O processo de regeneração vai afetar primeiramente o raciocínio e a razão, uma vez que o ser humano vai se ligar mais aos sentimentos. Vamos nos sentir como espíritos, mesmo estando encarnados. A nossa identificação torna-se mais espiritual. O planeta vai evoluir e sair da condição de expiação, em que a matéria predomina sobre o espírito e reinam o mal, a ignorância, o egoísmo e a violência. Aspectos que denotam o mundo inferior. O planeta passa para a condição de regeneração. Concordo com todos vocês. O tempo de 37 anos, para nós, eu acho que para nós, né, encarnados, é um espaço muito curto. Mas a gente nunca sabe o que está designado para o nosso planeta, né? Como eu comentei na aula anterior, muito bem dita, o planeta em si está em uma mudança muito drástica. Coisas que deveriam acontecer em 20 anos estão acontecendo em 10, 5 anos, condições climáticas e coisas do gênero. Acho que isso está nos forçando também. Talvez esse grupo aqui, há tempos atrás, antes mesmo de fazer o curso, imagino eu, jamais estaríamos falando sobre esses temas aqui, né? Olha o quanto nós já evoluímos no sentido de talvez não sermos sentimentais, mas pensarmos um pouco mais em ser mais espiritualizado. Vamos usar esse termo, ser mais espiritualizado. Talvez em tempos antes, 4 anos atrás, 5 anos atrás, nenhum de nós pensávamos em falar nesse formato que falamos hoje, né? Tiago, 30% da massa crítica pensando no bem, elevando o pensamento, exatamente, sintonizando, faz com quase 150 milhões de pessoas consigam ascender juntos. Então, é uma questão de energia também, Radal. É uma questão de energia. Eu compreendo vocês, mas, como diz, nós estamos no processo de evolução, de um mundo de própria expressão para regeneração, mas a natureza não dá salto. A natureza não pula rapidamente aquele salto. Ela vai naturalmente evoluindo. Vai havendo a transferência de espírito mais evoluído para vir para cá. Mesmo aqueles que não vão se enquadrando para cá, aqui no mundo, vão sendo desviados para outro mundo. Mas é um processo que a natureza vai trabalhando. Quantos anos, ou milhões de anos, Jesus trabalhou para fazer com que a Terra fosse habitada? Não foi uma coisa de uma hora para outra. Levou milhões de anos para ele fazer isso. Né? Agora, como que nós aqui, no estágio que nós estamos, nós vamos pular de um mundo de prova e expiação, onde o mal totalmente ainda predomina, em 30 anos, pular para um mundo de regeneração, onde o mal praticamente não existe. Né? Uma das afirmações deles, Radal, é que, a partir do ano 2000, grandes espíritos estão reencarnando para ajudar a fazer essa mudança. E eu acho que é uma coisa realmente que é lenta, mas é o início de algo que está mudando, né? Talvez seja nesse sentido, não que mude de uma hora para outra. É o início de um novo olhar, de uma nova forma de viver. E aos poucos vão sendo transferidos para os outros mundos, né? Mudando está mudando, é lógico, né? Isso não tem nada, fica parado. Constantemente está mudando. A própria natureza faz a mudança dela necessária. Mas, como diz, no meu pequeno conhecimento, né, eu acho que vai muito, muito, muito tempo ainda para a gente atingir esse patamar de começar a iniciar o nosso adentramento no mundo da regeneração. É só ver o povo daqui da Terra, como que está. Nós estamos num país onde se fala muito do Evangelho. Mas você vai em outros países e vê a pobreza intelectual e moral de muitos povos ainda. Né? Quer dizer, como que vai fazer com essa gente? Vai mandá-las embora sem ter a oportunidade de estar evoluindo aqui? É uma situação muito complexa. E concordo com o que os dois disseram. Em relação a tempo é pouco,
mas que nem disse, desde 2000 está vindo. Acho que é um aprendizado bem diferente para todos nós, né? Acho que vai ser um aprendizado muito diferente para todos nós. De muita coisa que está para nos acontecer. E, né? Bom, gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum com essa coisa, né? Na verdade, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Senão a gente vai para a vibração, para o relaxamento, sem nenhuma mensagem, né? Tudo bem? Querem falar mais alguma coisa? Nós todo mundo fica assim, em silêncio, quieto, triste. Tudo assim, poxa, eu estou contente. Daqui 30 anos eu estou no mundo da regeneração. Vem esse cara e fala que não é desse jeito. Né, Vladimir? Diga, Radolfo. Bom, então vamos lá para a nossa vibração. Então vamos em completa serenidade, vamos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre Maior, serenando nossos pensamentos. Com a presença do nosso Mestre Jesus, vamos vibrar amor e paz para o nosso planeta Terra, pelo Brasil, por todos os nossos dirigentes, governadores, deputados, prefeitos, nosso presidente, por todos os trabalhadores do bem, envolvemos em paz todos os sofredores do nosso planeta, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a luz de Jesus os envolva nesse instante, levando alívio para suas dores. Envolvemos também em muita luz todos que estão ligados a nós, pela mente, pelo coração, em todas as nossas afinidades. Vibremos muita luz para todos os lares da Terra, especialmente para os nossos lares, que a luz e o amor de Jesus, adentrando pela porta principal, transbordando pelas portas, janelas, envolvendo o corpo, abençoando a todos que lá se encontram. E esta paz permaneça por lá, envolva a todos que lá entrarem, envolva também as pessoas que convivem conosco no dia a dia, no trabalho, nos nossos afazeres. Vibremos trazendo aqui a pessoa que mais desejamos que seja auxiliada, principalmente aquelas que nos pedem vibrações nas redes sociais. Finalmente, vibremos por nós mesmos, pedindo a Jesus que nos envolva em luz, que nos ampare na estrada que temos a percorrer, e que o amor do Mestre nos toque para que possamos ser hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. E agora passamos ao passe virtual, imaginando a luz emanando de Jesus, nosso Mestre Maior, equilibrando todos os nossos centros de força, adentrando pelo coronário, inundando o nosso centro de força laríngeo, envolvendo com a luz, com todo o seu amor, o centro de força cardíaco, o centro de força gástrico, o esplênico, o genésio, todo funcionando em verdadeira e perfeita harmonia. Que assim seja, muita luz, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos nos permanecer assim, envolvidos na energias boas do passe que acabamos de receber, inspirando, absorvendo, que isso possa acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração.
para que possamos ter uma noite tranquila, o repouso do nosso corpo e sermos bons trabalhadores no plano espiritual, podendo auxiliar, inclusive, trabalhar por aqueles que estão desencarnando em massa, nesta época que estamos vivendo, e também absorvendo o aprendizado que receberemos. Sendo assim, ferramenta importante para a nossa reforma íntima, conforme a nossa aula, para o nosso progresso individual e também coletivo. Assim, levaremos o nosso planeta ao tão sonhado e esperado mundo de regeneração. Pedimos à espiritualidade nesse momento licença para concluir a nossa aula, seguindo com a prece final, com a pessoa escalada. Gratidão por estarmos juntos com saúde. Que sejamos sempre luz. Espíritos amados e anjos guardiões, sede nosso amparo nas provas dessa vida terrena, dando-nos força e coragem, inspira-nos na senda do bem, fazendo sentir a presença de Deus. Necessitamos de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser nos enviar. Que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja. Pessoal, rapidinho, só antes de todo mundo sair, deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu queria